Nessa Bíblia, a palavra que de Deus provém, quem com ela vive, lavra, vive para o bem. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz, seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Nessa Bíblia, semente e de semear, anunciando a toda a gente que Deus quer salvar. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz, seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Mocidade, homens velhos, ponde-vos de pé, e as lições dos evangelhos propagai com fé. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz, seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Bom dia, amados irmãos. Hoje vamos continuar estudando mais uma lição da revista Expressão, que tem por título A Bíblia que Jesus ensinava. Vimos já na primeira lição como o Antigo Testamento era perfeito, vimos como a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, vimos como Jesus se dirigia ao Antigo Testamento dizendo: está escrito, e isso bastava. Na segunda lição, que tinha por título o Antigo Testamento, por que estudá-lo, vimos também as razões por que devemos estudar o Antigo Testamento. Na lição 3, a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento, vemos como foi estruturado todo o Antigo Testamento. E hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Continuidade e Descontinuidade entre os Testamentos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana de bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que tu deixaste para nós como herança, como testamentos, ó Pai, para aprendermos de ti, para conhecermos o teu caráter e a tua vontade e a tua lei e principalmente a tua graça. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ensine nessa manhã a aprender, ó Pai, sobre os seus testamentos deixados para nós. Em nome de Jesus. Amém. O título da lição, Continuidade e Descontinuidade entre os testamentos. Continuidade aqui se refere ao sentido soteriológico, ou seja, a respeito da salvação. A mensagem de salvação que começou no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3,15, na promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, essa promessa soteriológica a respeito de salvação para o homem tem continuidade no Novo Testamento, ou uma conectividade com o Novo Testamento. E a descontinuidade citada aqui, a gente vai ver ao longo da lição, que se refere às leis cerimoniais e civis que foram dadas ao povo de Israel.
Devemos compreender a importância do Antigo Testamento a partir da sua ligação com o Novo Testamento. Devemos entender que os elementos de descontinuidade entre os testamentos não abalam a autoridade do Antigo Testamento para os cristãos. Ou seja, não é porque as leis cerimoniais não se aplicam mais a nós hoje, certo? Isso não abala a autoridade do Antigo Testamento para nós cristãos. Vamos proceder à leitura do texto básico da lição, que está lá em Gênesis 15, versos de 1 a 6. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor Deus, e imputou-lhe isso por justiça. Essa conversa de Deus com Abrão é conhecida como o Pacto Abrâmico. E aqui Deus faz promessa a Abraão que a descendência dele seria como o número de estrelas que ele poderia ver no céu. Essa promessa de Deus a Abraão, nós sabemos que obteve conectividade com o Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, que é aquele prometido por Deus lá no Éden, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Há uma afirmação comumente atribuída a Agostinho de Hipona, que diz o seguinte: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Essa afirmação toca na relação existente entre os dois testamentos, relação que ao longo da história da igreja tem se mostrado controversa. Sempre existiram grupos que se inclinaram a preferir o Novo Testamento em detrimento do Antigo. Tais grupos defendem uma descontinuidade radical entre os testamentos, afirmando, por exemplo, que no Antigo Testamento Deus tinha um povo, Israel, ao passo que no Novo Testamento Deus passa a ter outro povo, a igreja. Que no Antigo Testamento a lei vigorava, enquanto que no Novo Testamento estamos livres de qualquer obrigação em relação à lei moral de Deus. Vivemos apenas pela lei do amor, a lei de Cristo. Talvez inadvertidamente você já tenha repetido um conhecido bordão evangélico: ah, isso é coisa do Antigo Testamento, não está mais valendo para nós, não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Trata-se de uma afirmação completamente equivocada, pois parte do pressuposto de que os testamentos tratam de assuntos, doutrinas e realidades diferentes, quando não são diferentes. Nós já vimos que todo o Antigo e Novo Testamento retrata a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa questão é tão séria que muitas divisões entre os cristãos surgem exatamente das divergências em torno de como se deve compreender o relacionamento entre os testamentos. Desde o início da história da igreja, alguns dentre os antigos pais lutaram com o propósito de demonstrar a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos continuar estudando um pouco sobre isso. No período da Reforma Protestante, a defesa da continuidade entre os testamentos
Também pode ser observada, por exemplo, em João Calvino. É bem conhecida a sua afirmação nas suas Institutas de que os dois testamentos são uma substância, diferindo apenas na maneira como ambos são administrados. O pacto de todos os ancestrais em nada difere do nosso em substância e na própria realidade, o qual em última instância é o mesmo. Varia-lhes, no entanto, a forma da dispensação. Nosso objetivo, portanto, é observarmos como essa continuidade é manifestada. Então nós já vimos que aí há a continuidade soteriológica, ou seja, quanto à salvação do homem, através de Cristo Jesus. Sempre existiram pessoas defendendo a ideia de que o Antigo Testamento, a salvação possuía um modo operacional distinto daquele encontrado no Novo Testamento. Há quem veja no Antigo Testamento uma espécie de salvação pelas obras, ou ainda, salvação pela fidelidade à aliança. Há quem afirme que a entrega da lei mosaica no Sinai, lá em Êxodo 19:20, é uma republicação do princípio do pacto das obras, segundo o qual a salvação e a obtenção da vida eterna se dão em algum nível pela obediência à lei. É importante observarmos que sob o Antigo Testamento, tanto quanto sob o Novo, a salvação sempre se deu exclusivamente pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo, desejando provar o seu argumento a respeito da justificação pela fé, evoca dois exemplos do Antigo Testamento. No versículo 6 de Romanos 4, ele menciona Davi como alguém a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Não obstante, Paulo investe mais tempo argumentando a partir do exemplo de Abraão. No versículo 3, o apóstolo diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, como nós lemos lá em Gênesis 15:6. O argumento de Paulo é que não houve qualquer trabalho da parte de Abraão, não houve obra nenhuma como condição para que ele fosse justificado por Deus. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, um exemplo. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Na passagem de Gênesis 15, não há qualquer obra executada por Abraão para ele ser justificado por Deus. O que temos ali é uma aflição do patriarca em virtude que ainda não tinha gerado nenhum filho. A resposta do Senhor como uma promessa acerca de uma grande descendência e a afirmação de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, no verso 6, Meredith Kline diz que crer na promessa do nascimento de um herdeiro de fontes mortas era a fé equivalente a crer no evangelho da justificação e herança do reino por meio da ressurreição de Jesus, nosso sacrifício. Uma herança recebida pela fé é um dom da graça. Resumindo um pouco até aqui, irmãos, como sabemos que a lei nunca foi para a salvação do homem? Lemos lá em Gálatas 3, 24 a 25, que a lei nos serviu de aio. Essa palavra aio significa, no grego, como se fosse um tutor. A lei nos serviu para que nos ensinasse, ou serviu ao povo de Israel, como proceder para ter sucesso na terra prometida, aonde Deus prometeu que os colocaria. Um tutor é aquele que ensina o aluno de como ele deve andar para se dar bem. A lei serviu de aio. A lei serviu para ensinar, como um tutor ensina o seu aluno, como o povo de Israel deveria proceder na terra prometida. Nunca a lei foi prometida como salvação para os homens. Aliás, através da lei é que o homem sabe que, por não poder cumpri-la de modo algum, precisa de salvação, precisa de um substituto
que cumpra toda a lei, que foi Jesus, e que é o nosso substituto, para que possamos alcançar a salvação através dele. Então a salvação, ou a soteriologia, que contém no Antigo Testamento e no Novo, sempre nos ensinou que o único meio de salvação é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Continuidade ética do Velho para o Novo Testamento. Podemos falar também de uma continuidade ética entre os dois testamentos. Isso significa que os dois estão unidos pela mesma lei moral, ou seja, resumida nos 10 mandamentos. Uma lei que Jesus resumiu. Ele resumiu toda a lei no amar a Deus sobre todas as coisas, que são os primeiros 4 mandamentos, e ao próximo como a si mesmo, que são os 6 mandamentos restantes. Algumas afirmações do Novo Testamento costumam ser mal compreendidas, como se elas ensinassem uma revogação ou abolição da lei moral, de maneira que os cristãos sobre o Novo Testamento não mais estão debaixo da obrigação de obedecer à lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Em Romanos 6,14, o apóstolo Paulo diz: não estais debaixo da lei, e sim da graça. Outros apelam para a linguagem do autor aos Hebreus 7,12, onde ele fala da mudança de sacerdócio. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Essas passagens precisam ser lidas lado a lado com outras passagens do Novo Testamento, como por exemplo Romanos 3,31. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus veio para cumprir a lei. Nessa passagem de Romanos 3,31, Paulo vem argumentando em favor da justificação pela fé. Porém, ele não deseja que os seus leitores concluam, a partir da sua argumentação, que a lei moral do Antigo Testamento foi anulada. Em vez disso, ela é confirmada. Ela não é, obviamente, um pacto de obras para os cristãos, mas sim uma regra de vida. Uma regra para uma vida agradável a Deus, por parte daqueles que já foram salvos e justificados gratuitamente em Cristo Jesus. Agora, quanto à descontinuidade, que são as leis cerimoniais e civis, encontradas no Antigo Testamento, quanto a sacrifícios e holocaustos que deveriam ser oferecidos diariamente, em Hebreus 10,4, o autor afirma que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O sangue derramado naqueles sacrifícios nunca foi eficaz quanto à remissão dos pecados. Eram sombras do que viria. Foi necessário que Jesus oferecesse o seu sangue puro e sem mácula para que o pecado fosse expiado. Por essa razão, o autor aos Hebreus declara que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É por isso que não sacrificamos a Deus em nossos momentos de culto. O único sacrifício apresentado agora é o sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome, como está em Hebreus 13:15. Concluindo, irmãos, aqui temos 2 exemplos de descontinuidade existente entre os testamentos. Apesar disso, os elementos de continuidade são decisivos para que tenhamos um alto apreço, uma fervorosa afeição pelo Antigo Testamento. Não temos nele uma simples coletânea de histórias e outros escritos de cunho moralista, que servem apenas para inspirar a nossa caminhada cristã. Temos no Antigo Testamento a revelação do Evangelho da graça em Jesus. É verdade que essa revelação progride, aumenta à medida que caminhamos para o Novo Testamento. Contudo, é perfeitamente possível ler o Antigo Testamento e encontrar nele o puro Evangelho da graça.
o Cristo prometido e prefigurado, a justificação pela fé somente. Foi esse o livro por meio do qual tantos santos mencionados no Novo Testamento foram evangelizados. Irmãos, um testamento é algo deixado por um pai a seus herdeiros ou a seus filhos. Deus, o nosso Pai, deixou para nós 2 testamentos, de pai para filho. O Antigo Testamento, no qual já prefigurava a nossa salvação através de Jesus, e no Novo Testamento, quando esse Filho é revelado a nós. Então temos essa herança do nosso Pai, uma coisa que foi deixada para nós, a sua palavra está escrito. Amém, irmãos? Um bom domingo a todos, que possamos, pela graça de Deus, muitos de nós, nos encontrar presencialmente hoje à noite para o culto do Senhor às 19 horas. Uma boa semana na paz de Deus. Amém.